Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Flávia aqui. Se você não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou modelista profissional e estilista há 12 anos e nas minhas redes sociais eu compartilho passo a passo de costura e desenvolvimento do vestuário, que é a minha área de atuação. Nós vamos dar início a essa aula, que é do clássico modelo cortininha e na versão embutida. Essa é uma peça bem versátil que qualquer pessoa que tenha uma máquina de overlock e uma máquina reta apenas já consegue fazer. Essa modelagem ela está disponível para compra no meu site com grade do tamanho PP até o GG. Então, se você já quiser adquirir a sua modelagem para acompanhar o processo de costura aqui comigo, eu vou deixar o link para a compra dessa modelagem na descrição desse vídeo. E eu já quero te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e me siga também nas redes sociais, o arroba vai aparecer aí na tela para você. E vamos então dar início à nossa aula. Então, nós vamos dar início aqui à nossa aula. Eu estou aqui com a modelagem do tamanho M. Quando você compra essa modelagem no site, você vai receber do tamanho PP ao tamanho GG, tá? Mas eu aqui na nossa aula sempre vou utilizar, ou na maioria das vezes, o tamanho M. A modelagem desse busto cortininha contempla uma peça que é para o tecido externo, que você vai cortar um par. Tem uma outra modelagem com essa aberturinha aqui, ó, que é para a gente poder utilizar esse modelo com o bojo removível. Então precisa ter essa abertura por onde o bojo vai entrar e também vai sair para quem não queira utilizar o bojo. Essa modelagem ainda vai com uma outra folha aqui que vai ter uma tira de viés que é a medida da alça, tá? Eu não utilizo esse molde porque quando eu faço aqui biquíni no meu estúdio, eu normalmente corto o viés, eu deixo um tecido separado só para viés e aí a gente corta aqui esse viés separado e vai fazendo as peças, então eu não uso um molde específico. Eu corto meu viés normalmente por essa régua aqui e aí a gente vai fazendo a produção com grande quantidade de viés, então a modelagem do viés eu nunca imprimo porque eu não utilizo. Eu vou cortar esse molde e volto para mostrar para vocês. Uma outra informação importante, esse molde aqui, o M, ele tá até separado assim em duas folhas. O P também vai estar, o PP também vai estar. Mas aí a partir do tamanho G, se eu não me engano, já vai ter a necessidade de colar primeiro antes de cortar. Vocês vão ver que tem esse quadrado aqui, ó. Esse é o quadrado de conferência para ver se não houve nenhuma distorção na modelagem, tá? Então, ó, a gente coloca, se eu tivesse que colar aqui essa modelagem, eu não vou colar porque os bustos estão separados. Mas se fosse um tamanho que pegasse um pedaço do outro aqui, eu precisaria colar. Tem um vídeo aí no canal só dessa parte de colagem de molde. Aí eu venho aqui e confiro se tá com 4x4, que é a medida interna aqui de referência. Então tem que estar com a medida certa esse quadrado, porque diz que o molde não teve distorção. Agora eu vou cortar a modelagem e volto para mostrar para vocês. Eu cortei aqui o meu molde e aí sobre essa abertura aqui, você pode fazer só um triângulozinho, tá? Não precisa fazer a curva ali. Porque para quem vai cortar, especialmente quem é cortador, aí vai ter mais dificuldade de fazer essa curva, não tem necessidade, só cortar reto. E a gente também precisa passar esse pique aqui, porque esse pique aqui é o pique de orientação do centro-frente, tá? Para onde eu sei que a peça ela fica pro decote, porque pode parecer que o molde é igual, mas ele não é. Aqui é feito um estudo de ergonomia, tá? Então ele tem diferença na cava para o decote. Embora aparentemente seja a mesma coisa, não é. Outra coisa que vocês vão observar é que o molde do forro ele é um pouco menor do que o tecido externo, isso porque é um busto embutido. Eu muitas vezes, quando eu faço esse modelo, eu não faço com bojo removível, então eu utilizo só esse molde do tecido externo e aí ao invés de cortar um par tecido, eu corto 2 pares de tecido. Mas não é o caso aí de vocês, tenho certeza que a maioria vai utilizar com bojo removível. Eu tô aqui com uma amostra de tecido, eu vou cortar nessa amostra mesmo. Só que quando você for cortar,
até sujinho aqui, mas eu vou utilizar que é um retalho que estava ali. Mesmo que eu faça essa peça com o bojo removível, eu vou utilizar o mesmo tecido no tecido externo e forro. O que que acontece? Quando são peças pequenas, assim como um busto, eu sempre vou optar por escolher, por fazer no mesmo tecido, tá? Porque o comportamento dos materiais elásticos, eles são muito diferentes de um material para o outro. Aí você precisa ver, eu recomendo que você, por exemplo, se for usar um suplex elástico como eu estou usando aqui, utilize uma microfibra de forro, um tecido que seja similar, tá? Mas vamos supor que aqui é a auréola do seu tecido. Deixa eu riscar uma linha aqui para fazer uma explicação para vocês. Vamos supor que aqui esse tecido tivesse auréola, tá? No meu caso não tem porque esse aqui é um retalho. Como é que eu faço para ver o fio? Eu vou medir do fio aqui para essa auréola. É a mesma coisa de tecido plano, tá? A mesma coisa que a gente faz no tecido plano, a gente faz também no tecido de malha, no tecido elástico. Então eu meço aqui o fio para a minha auréola, lá tá dando, ó, 16,5, 16,5 tem que dar aqui embaixo, para posicionar essa peça corretamente no fio. E aí eu vou riscar. Essa aqui é uma caneta que apaga. Nem é muito recomendado utilizar nesse tipo de material, não. Mas eu vou utilizar aqui. Então, a gente risca e corta. Tem outros tipos de riscadores que são mais recomendados aí para tecidos de malha. Eu tenho algum aqui, mas ele não está aqui no momento para mostrar para vocês. E todos esses materiais, riscadores, giz, você encontra aí na loja parceira aqui do meu perfil, que é a Equipe Tech. Eu vou deixar o Instagram deles marcado aí na descrição desse vídeo. Então eu vou cortar aqui um par do meu tecido externo. O que que eu não posso esquecer de botar aqui? O pique, que diz que é o centro-frente, é aqui. Então esse é o tecido externo, eu vou cortar agora o forro, nesse mesmo retalho aqui. Então eu cortei aqui o meu forro e meu tecido externo, vou cortar também o viés. Todas essas medidas de alça de amarração, tanto da alça do pescoço quanto das costas, vai tudo na ficha técnica da modelagem, tá? Então os materiais que vão juntos com o molde você precisa ler, porque lá vai ter informações importantes a respeito de medidas de aviamento, tamanho de alça e especificações da peça. Então, eu tô aqui na overlock. O primeiro passo, gente, é pegar um retalho do mesmo tecido que você vai utilizar. Eu faço dessa forma, então aqui eu vou ensinar para vocês exatamente como eu faço. Eu pego um retalho, fiz uma abertura aqui no mesmo sentido que eu abri o forro, para fazer o mesmo chuleado que eu vou fazer no bojo. Por que, Flávia, que você faz isso? Porque tem tecido que a máquina não costura, gente. É assim que funciona, tá? Tem tecido que a máquina ela não vai costurar com facilidade. Então você precisa testar para ajustar o ponto. Aqui a minha máquina ela já tá perfeita. Já fiz o teste aqui, ó, o chuleado perfeito do jeito que eu quero. E eu vou fazer esse processo agora no forro do bojo, tá? E eu gosto muito de utilizar o mesmo tecido também por isso, que esses tecidos eles são mais encorpados, então é mais fácil de trabalhar também, tá? Se você optar por trabalhar com tecido muito fino, ele vai te dar mais trabalho. Então fiz aqui o chuleado, ó. Eu vou até fazer aqui de novo para vocês verem que a gente faz aquele triângulozinho, né? Vou fazer no retalho aqui, ó. Então a gente vem costurando, quando chegar aqui na quininha aqui, na ponta do nosso triângulo, a gente levanta até um pouquinho o calcador, abre o tecido e vai para o outro lado, tá? E aí ele vai arredondar como que estava no molde, embora a gente não tenha cortado redondo, é assim que faz. Eu vou repetir na outra peça que vocês vão entender, ó. Coloco lá paralelo aqui com a navalha, tem que cortar um pouquinho. Ó, e aí eu abro e passo do outro lado. E aí fica com esse acabamento aqui, ó. Perfeito.
Essa minha máquina é uma máquina com motor direct drive, então ela tem um pedal muito sensível. Então toda vez que for manusear a máquina, tem que tirar o pé do pedal se você tiver uma máquina desse tipo ou pretende adquirir, você já vai saber como que ela funciona. Essa é uma máquina que eu também comprei lá em parceria com a Equiptech, tá? E, gente, é outra vida, porque eu tô aqui ensinando para vocês, foi o motivo de eu ter comprado uma máquina com motor direct drive. E a máquina tá ligada e não tem barulho nenhum. E aí o que acontece? O que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô passando a linha para outra agulha, porque essa é uma máquina de ponto cadeia. Eu trabalho sempre com elástico com máquina de ponto cadeia. E aí eu vou passar aqui a linha, porque eu tirei para fazer o chuleado da abertura do bojo, eu fiz com uma agulha só, tá? Então a máquina de ponto cadeia, ela te dá a opção de trabalhar com uma agulha só ou com as duas agulhas. Então para quem quer adquirir uma overlock, eu já sugiro que seja ponto cadeia, porque você vai ter essas duas opções. E aí eu tô filmando todo esse processo aqui para você entender como que funciona, tá? Aí você vai falar assim, ah, mas dá trabalho tirar a linha e tal. Isso aqui porque eu tô fazendo uma peça, né, gente? Na produção, eu vou fazer isso em todas as peças que forem do mesmo modelo, para depois fazer o outro processo todo em todas as peças novamente. Então a gente não faz uma por uma. Uma por uma, obviamente, vai dar mais trabalho. Mas na produção não é assim. Então a gente tira a agulha, faz todo o processo de uma agulha só. Aqui no caso é só um bojo, né? Mas se fosse uma peça com várias etapas, faz todas as etapas com agulha só e depois bota outra agulha para fazer as próximas etapas em todas as peças. É assim que se trabalha com produção. A gente não faz uma parte em uma peça, bota a agulha e depois faz na outra. Não é assim. Então eu vou colocar aqui as duas agulhas, porque agora eu vou fazer a parte das alças e o restante do modelo. Esse é um modelo bem simples, mas que não sai de moda, é atemporal. Então eu coloquei as duas agulhas, vou testar o ponto novamente. A gente sempre precisa ter um pedaço do tecido por causa disso, tá? Então eu vou ver, não tá arrebentando, o ponto tá legal, só vou aumentar um pouquinho o ponto. Essa máquina também tem ajuste de velocidade. Então, para quem não tem muita prática e pensa, ah, a máquina corre muito, você tem como vir aqui diminuir a velocidade. É no painel e ela vai correr menos. Pronto. Agora eu vou passar o meu elástico, depois eu mostro aqui para vocês. Então eu tô aqui com o elástico, eu vou passar, essa máquina ela é própria para elástico, então a sapatilha dela já tem a abertura para passagem de elástico. Coloquei o meu elástico, vou testar novamente o ponto aqui com o elástico para ver se o franzimento. Então coloquei o elástico, eu faço um teste para ver se o franzimento do elástico tá da forma que eu gosto, que eu quero que fique. Senão eu vou lá e ajusto um pouquinho o tensor. E agora a gente vai fazer a montagem. E aí é a importância do pique, tá? Eu vou botar aqui o pique com o pique aqui do meu forro. O pique ele não vai bater no mesmo lugar, a função não é essa. Eu saber se está virado para o decote frente. E aí eu vou passar aqui o elástico. Lembrando que o tecido forro, ele tá menor. Porque é uma peça embutida, então não é para cortar o forro, tá? A gente vai... Então eu vou ter o meu busto aqui dessa forma e essa é a parte do forro. Agora eu vou fazer com vocês a alça. A alça de amarração no pescoço, eu passo o elástico também, tá? Então, vou pegar aqui meu viés, dobrei ao meio. E vou passar o elástico. E vai ficar dessa forma.
O ideal é que o elástico na alça ele não fique franzido, porque não fica muito bonito na estética da peça, tá? Agora a alça de amarrar nas costas, eu não passo o elástico porque fica aquele laço armado e eu não gosto. Então eu vou abrir um pouco o ponto aqui para fazer essa alça, porque essa alça, como ela vai esticar bastante e ela não vai ter elástico, o ponto não pode estar arrebentando. Então, ó, é sempre costurando e puxando para ver se esse ponto não está arrebentando. Qualquer coisa, abre mais o ponto da agulha. Aqui não importa se o ponto vai ficar um pouquinho mais aberto, porque não vai aparecer, tá? O que não pode de forma nenhuma é ficar arrebentando. Então, a alça de amarração nas costas está pronta, ó. O ponto, ele vai ficar um pouquinho mais aberto, porque é necessário para não arrebentar, e estica bem aí para ver se não está arrebentando. Ó, ainda aqui na máquina eu peguei o meu vira-tira, que é essa peça aqui, que tem um gancho numa ponta e na outra ela tem essa argolinha. Vou introduzir aqui na minha alça. Aí quando chegar na ponta, é só você pegar o gancho, ó, o movimento que ele faz, ó. E aí você vai puxar a sua tira de viés, desvirando, soltou aqui. E aí a nossa alça ela vai ficar dessa forma. O ideal é que ela fique assim, bem esticadinha, não pode ficar embabadado, sabe? Quando fica o elástico muito frouxo, que fica cheio de onda, também não é o ideal é que fique assim. E aí o que que acontece? Porque a alça ela vai ser introduzida aqui, aí você vai pensar, Flávia, mas por que que você já não deixa uma pontinha quadrada aqui? Porque o que que acontece? Na minha experiência eu percebi que quando a gente deixa aquela ponta quadrada aqui, no corte para fazer essa parte aqui horizontal, normalmente fica mais largo do que deveria. E aí depois na hora de introduzir a alça o acabamento não fica bom. Então eu assim, com a minha experiência, prefiro deixar assim e vir aqui com a tesoura depois da peça pronta e dar esse cortezinho. E aí o que que eu faço? Eu dei o cortezinho lá na pontinha, no biquinho aqui do meu triângulo, eu vou cortar essa pontinha de elástico aqui, para deixar uma aberturinha bem justa para a passagem da alça. Entendeu? Porque na produção é difícil você conseguir fazer exatamente esse cortezinho como tá na modelagem, tá? Porque o tecido sai do lugar e vários fatores. Então vai por mim que a minha experiência aí diz que assim vai funcionar melhor. Agora a gente vai introduzir a alça. O que eu faço? Eu sempre coloco essa margenzinha que fica da alça ambas para o mesmo lugar. No caso eu coloco para o decote, tá? São coisas assim que depois que os dois buchos estiverem montados, vocês vão entender. Coisas que eu sempre faço. Então aqui por essa abertura que eu fiz, ó, na ponta no ápice aqui do meu triângulo, eu vou introduzir o meu vira-tira e vou puxar a minha alça, ó. Puxei a minha alça aqui, ó, eu vou passar o overlock para costurar essa alça. E aí esse acabamento da overlock vai dar acabamento aqui também no elástico, mas a gente ainda vai fazer um arremate de costura na máquina reta. Como essa peça aqui, ela tem a abertura do bojo, eu vou desvirar. E para adiantar o processo, para eu não ter que voltar na overlock, eu já vou passar o overlock aqui nessa barra, tá? Se fosse um busto fechado, eu teria que fazer o arremate primeiro, porque eu não teria como desvirar, né? Para depois voltar aqui e fazer o overlock. Como é uma peça com bojo removível, eu consigo já passar o overlock. E aí você escolhe se você trabalha com a máquina de overlock de uma agulha só ou se você vai botar com 2 agulhas. Aqui eu vou deixar com 2 agulhas mesmo, porque às vezes tem gente que pode achar que fica um pouco bruto, né? Segura aqui com o dedo a parte da abertura do bojo para ela não ir embora lá para o outro lado, senão ela vai abrir esse bojo. E aí aqui, nessa etapa, a peça está pronta, a gente vai para a máquina reta para fazer o arremate da alça na parte interna da peça e vai fazer a barra aqui. Então a gente está aqui agora na máquina reta para fazer o arremate dessa partezinha aqui da alça. Você pode fazer na travete também, tá? Se você tiver travete. Só que, dependendo do tecido, eu indico que você faça na reta, tá? Que tecido mais fino pode furar.
na travete. E aí a gente vai passar uma costurinha reta aqui sobre a linha da overlock. Flávia, é necessário? Com certeza. Só isso. Por quê? Porque a linha da overlock ela é uma linha de entrelaçamento. Então ela solta, tá? Se você não fizer acabamento, qualquer peça embutida precisa ter um arremate de costura para quando essa alça sofrer aqui com o esticamento, né? Que vai exercer uma força aqui nessa costura, essa costura não solte. Feito isso, a gente vai fazer a barra. E aí a gente vai dobrar aqui, ó. Eu dobro aqui cerca de 1 centímetro. Eu já faço isso de olho, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, não chega a 1,5 não, tá? E aí a gente dá um retrocesso, especialmente se você for fazer só na reta. Quem tem traveste, como é o meu caso, depois eu ainda traveto a linha da máquina reta. E vou passando aqui a costura reta. O ponto na minha máquina está no 2,3. Para trabalhar com tecidos elásticos, a gente coloca o ponto menor para não correr o risco de falhar. E também não arrebentar, obviamente, né? Porque o tecido estica, embora essa parte aqui da base do busto cortininha vai ser franzida. Pronto. A nossa peça está praticamente pronta, é uma peça super fácil e que em toda coleção de moda praia vai ter o modelo cortininha. Agora a gente vai para a mesa para finalizar. Então na finalização aqui do nosso bojo, eu vou dar um nozinho aqui na ponta da alça que amarra no pescoço e a gente corta esse excesso. E aí eu tô com as duas peças aqui com os dois lados do meu busto. No entrecê a gente pode utilizar um metalzinho assim, um passante. Isso aqui a gente compra de fábrica aqui na nossa cidade, então é uma fábrica que tem que comprar uma quantidade, mas você às vezes acha varejo, não sei se você trabalha com produção. E aí isso dá um diferencial na peça. O vira-tira é o nosso melhor amigo. Na confecção de moda praia eu uso muito. E aí eu vou passar aqui, ó, pelo canal que a gente fez lá na máquina reta. Passei em um busto, passo aqui pelo meu metal e vou passar pelo outro busto. E aí eu vou pegar a minha alça, que é a tira, aliás, eu vou pegar a minha tira, que é a sem elástico, que é a de amarração nas costas. E aí eu vou passar aqui tudo junto, por todas essas peças. E também vou dar um nozinho de acabamento aqui, para finalização da tira de amarração das costas. E o nosso busto, ele tá pronto, só colocar o bojo. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu faço essa alça aqui, ó, com a costura virada para o mesmo lado. No caso, eu coloco essa margenzinha da costura que fica para a parte do decote. Por quê que eu faço isso? Porque depois da peça pronta, eu não tenho mais o pique de referência. Então, quando eu escolho colocar essa costura as duas para o mesmo lado, no caso aqui para o decote, eu sei que essa parte aqui é a parte do decote. Não preciso ficar medindo nem nada. Então eu uso essa estratégia que eu estou compartilhando aí com vocês para facilitar também a sua produção. E aí o ideal desse tipo de peça é utilizar um bojo de espuma. Eu tenho esse aqui, você encontra em lojas aí de aviamento. E no caso, o bojo para peças embutidas, eles têm que sempre ser um tamanho menor, pelo menos um tamanho menor, do que o tamanho do seu bojo. No caso, o bojo M seria o tamanho 42 na minha produção, então eu utilizo o bojo 40 para embutir. Informação de milhões aí para você, especialmente para quem está começando e não sabe como escolher o tamanho do bojo. O bojo no caso de peças embutidas, tá? Apenas no caso de peças embutidas, nesse caso específico, cortininha. Ah, Flávia, mas por quê?
Porque é cortininha. Se você colocar um bojo grande aqui, a pessoa não vai ter margem para franzir. Vamos supor que ela quer que fique cortininha mais justinha aqui. Se você coloca um bojo muito largo, ela não vai ter a opção de cortininha, porque não vai dar para franzir. Então tem que ser menor. E também para não ficar virando a peça, mesmo com forro um pouquinho menor, se você botar um bojo maior, ele vai ficar virando. Então, informações de milhões aí para você, numa aula gratuita, feita com todo carinho. Então, o mínimo que você pode fazer aí para retribuir essa aula é deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com alguém que quer aprender a costura de moda praia e me seguir também nas redes sociais, que tem sempre muita dica boa aí para vocês de quem é profissional da área. E esse é o resultado do nosso busto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.